Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Estamos abrindo mais outro trabalho, buscando Deus, buscando o Espírito de Deus. Você está aqui? A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que liberta, está buscando verdadeiramente o Deus vivo. Deus poderoso. Estamos aqui falando do Espírito Santo. Povo lá do como é que chama? Retiro de cima não, é do Pontal, qual que está falando ali no stand? É Manso não, Casa Nova não, é Pirão Arcado. Obrigado por vocês, que eu sei que tem gente me ouvindo, me acompanhando. Obrigado pelas informações boas que vocês me deram. Obrigado a vocês. Obrigado. Qualquer dia eu apareço aí para comer um queijo, comer um requeijão gostoso que faz aí. Qualquer dia eu apareço. Houve também entre eles uma discussão sobre qual eles parecia ser o maior. Nós estamos aqui lendo o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Versículo 25. Para vocês que estão me ouvindo, desculpe, eu não tenho treinamento para fazer isso, eu faço sem saber de nada. Eu cheguei aqui e nunca sabia se pegava o celular, se era assim, se falava assim, se falava assim. Eu nunca tive professor. O professor aqui foi Deus. Mas Jesus disse: no reino do povo domina sobre ele os que exercem autoridade. São chamados de benfeitores. Olha aí, povo de Deus. Não é de pastor, não é de apóstolo, não é de bispo, não é de nada. É de benfeitores. Mas vocês não são discípulos. Vocês não são discípulos. Contrário. O maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirigir seja como o que servir. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa, o qual aquele que serve, e não é verdade, que é aquele que está à mesa. Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permitido comigo, mas minhas tentações eu confio em vocês no reino, assim como meu Pai confia em mim, para que coma e beba a minha mesa no reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui, olha aqui uma coisa que vai desmentir. Vai desmentir. Presta atenção. Uma coisa aqui que vai desmentir as igrejas. Capítulo 22, versículo 31. Então, olha o que ele diz. Comer e beber a minha mesa no reino de vocês. Se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos da onde? Israel. Não é a gente. Não pense que eu, a senhora, o padre, os irmãos aqui, vai ser julgado, não. Nós não tem nada a ver com isso. Nada. Pedro avisado, Simeão, és que Satanás pediu para
Olha, Simeão. Quem é Simeão? Pedro. És que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Ó. Peneirar a gente como trigo, para ver quantos fica. Vai! Eu, porém, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, e vocês, quando voltar para mim, fortaleçam os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Quem disse? Pedro. Mentiu mais uma vez. Preste atenção, eu vou ler bem devagarzinho. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. Capítulo 35, versículo 35. Siga Jesus, perguntou aos discípulos. Quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Não, nunca me faltou nada. Nunca. Se eu disser, passei de cidade, você no meio do mundo, você dorme por onde chega. Mas fome, né? Ele respondeu: não faltou nada. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quer também bolsar? Pegue e faça o mesmo com as sacolas, porque não tem espada. Venda a sua capa e compre uma. Olha aí. O que foi que Bolsonaro disse? Que armasse todo mundo. Foi? Está vendo aí, irmão Carlinhos? Está vendo o que Jesus mandou fazer? Armar o quê? O povo. Porque o povo armado vai para onde, Pedro? Poxa, agora não. O povo armado, ó. Povo armado, povo teme. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os manifestadores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Quer dizer, foi o que Bolsonaro disse: arma o povo. Porque armando o povo tem medo. Ladrão tem medo. Foi o que os idiotas estão dizendo aí. Desarma o povo. Porque aí o povo fica despreparado. Eles podem fazer o que quiser. É o que Jesus está falando aqui. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão as 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. Jesus no Monte das Oliveiras. Saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: ore para que você não caia em tentação. O que é que Jesus está dizendo, meu pai? O que é que Jesus está dizendo? Que nós temos que dormir
orar quando for dormir e orar quando se acordar. Ele, por sua vez, se afastou um pouco de joelho e orava dizendo: Pai, se queres afastar de mim este cálice, contudo não se afaça a minha vontade, sim. Quer dizer, Jesus naquela hora ali, ele já não estava mais suportando o que? A pressão da morte. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que usou dela e se tornou como gastos de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levanta-se e ore para que não caia em tentação. O que é que a gente faz? O que é que a gente está deixando de fazer? A gente está deixando de olhar a verdade. E essa verdade leva a gente aonde? Compadre? Aonde leva essa verdade? Na miséria, se a gente não buscar ela. Espiritualmente. Porque você só sabe que é uma pessoa atacada do espírito quando você vê, como eu já vejo aqui, várias pessoas. Aí você vê. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, vindo dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. E Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trairá o Filho do Homem. Porque quantas pessoas chegam junto de você e fazem, né? 90% daqueles beijinhos ali é o quê? Falsidade. Mentira. É por isso, meus irmãos, que eu sou chato, pouca gente gosta de mim, e não estou nem preocupado. Porque eu não sei ser falso. Eu sei ser sim. Por isso que eu sou chato. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Oh. Quem mandou pegar essas espadas? Jesus. Para se defender. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus deviu dizer: Deixa, basta. Tocando na orelha do homem, curou. Então Jesus disse: Sacerdote, capitões do templo e anciões que vieram pré-dele, vocês vieram com espadas, porretes, como para prender um salteador todos os dias. Estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Gente, aí tem muita gente que diz: o apóstolo é com sopro.
Eu não sou político, eu não gosto de política. Eu não sou partidário, eu não tenho partido. O que eu tenho, gente, é eu ver a verdade que está acontecendo, o que vai acontecer. Pedro nega Jesus. Então prendeu Jesus e levaram-o e o traduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram junto de Pedro, tomando lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fechou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Cadê o menino, senhor? Hein? Cadê o menino? Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheça. Olha, Pedro negou: mulher, não conheço. Não era amicíssimo de Jesus? Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se a fingir os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Negou. Gente de Deus, preste atenção à palavra. Pedro, saindo dali, chegou a amargamento. Os guardas zombavam de Jesus. Os homens que detemia Jesus zombavam dele e dava-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos dele. Dizia: profetize que foi quem abateu em você. Muitas outras coisas dizia contra ele, blasfemando. Jesus diante do cimento. Logo que amanheceu, reuniram-se a assembléia dos anciões do povo, tanto os principados sacerdotes como os escribas, e os conduzia ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar, vocês não me dirão. Resposta: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Sentado aonde? Na direita. Então ele não é Deus. Mas outra prova, provando a vocês que vocês estão mentindo. Como hoje eu disse uma católica: como é que a senhora diz Maria, mãe de Deus? Ela ficou olhando: e não é não.
Se Maria fosse mãe de Deus, ela tinha nascido primeiro que Deus. E Deus foi o único, unigênito, impotente. O senhor está certo. O problema é que o que está ensinando a vocês, está ensinando o quê? Errado. Todos perguntaram, então você e o Filho de Deus? Jesus respondeu, você diz que eu sou? E eles disseram, quem necessita ainda, temos de testemunhar, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Jesus diante de Pilatos, capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia de Jesus a Pilatos, e ele começou a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo-se a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César. Olha a mentira. Olha a mentira. Porque Jesus, quando pegou a prata, disse, dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Isso aqui, gente, é para a gente aprender quem é o ser humano. São mentirosos. E afirmando ser ele, o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Respondeu, o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principados sacerdotes e aos multidões, não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se os homens eram galileus. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém, naqueles dias Pilatos ouviu Jesus a Herodes, enviou Jesus a Herodes. E quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito querido vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também fazer algum sinal diante, mais maneira integrava, mas Jesus não lhe respondeu nada. E os príncipes sacerdotes, os escribas, ali pressentia, acusavam com violência, mas Herodes, juntamente com os sacerdotes, tratou Jesus com desprezo, para zombar de Jesus. Mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reclinaram, pois antes era inimigo. Gente, por favor. Jesus é considerado a morte. Pilatos então reuniu os príncipes sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhe disse: vocês me apresentaram a este homem
como sendo um agitador do povo, mas tenho interrogado na presença de vocês, nada ficarei contra ele, dos crimes do que vocês o acusam. Você se prega a verdade de Deus, minha gente, você passa a ser acusado de mentiroso, hipócrita. Porque quantas pessoas estão hoje pregando o Evangelho? Muitas. Hein? Muitas de maneira errada. Nenhum, irmão. Nenhum, porque é tudo mentiroso. Eles estão pregando o que eles querem na cabeça deles. Não é do Evangelho. A única pessoa que está pregando o Evangelho correto somos nós. E nós estamos tirando de dentro da Bíblia. Como é que eu vou pregar uma coisa? O irmão mora lá em Santo Sé. Vou dar um exemplo. E eu vou falar da vida do irmão lá em Santo Sé se eu não conheço. É a mesma coisa aqui. Como é que eu vou falar da vida de Jesus se ele não veio para nós? A própria Bíblia diz. Ele veio para os judeus. E o judeu vai ser o quê? O que é que vai acontecer com os judeus? Vai ser julgado, meu compadre. Está ouvindo, Júlio? Está ouvindo, irmão Lucas? Quem vai ser julgado não vai ser nós. Vai ser quem? Os judeus. Nem mesmo Herodes, pois, o mandou de volta para cá. Assim, claro que ele não fez nada que merecesse a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenaram que seja solto. Veja, viu? Veja, Igreja Católica, segura a pancada. E ele era obrigado a soltar um detento. Por ocasião da festa, toda a multidão, porém, gritava: fora com este salteado, Barrabás. Fora, solte Barrabás. Quem era Barrabás? Um ladrão, um bandido, um salteador, um assassino. Barrabás estava preso por causa da revolta na cidade e também por homicídios. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Ele, porém, gritava mais ainda: crucifica, crucifica. Crucificar quem? Jesus. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este tal fato, que não achei nada contra ele, para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grande grito, pedindo que fosse crucificado, e clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atendê-los e pedindo solta aquele que estava encarcerado por causa da revolta dos homicídios a quem eles podiam, quando Jesus entregou a vontade dele. Gente, observe quanto nós estamos se arrebentando dentro do país. Tira pela Bíblia. Tira pela Bíblia. Não posso dizer nada. Não posso dizer nada. A crucificação de Jesus, entenda quem quiser. Enquanto conduzia eles a agarrarem um cironeu chamado Simão, que vinha do campo,
e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo, e os seguia também as mulheres, que batia no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para eles, disse: Filho de Jerusalém, não chame por mim, chore antes por vocês. Olha. Veja, viu, meu pai? Viu, povo? O que é que está acontecendo aí? Gente que ia comer picanha, cerveja, que ia receber isso, receber aquilo. Agora está sendo cortado o quê? As bolsas famílias. Cortadas os auxílios. Olha aqui. Filho de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vocês mesmo. Porque tem muita gente aí arrependida. Os seus filhos. Quer dizer, muita gente não olharam um lado e não olharam uma praga que um homem passou 2 anos lutando por uma doença chamada o quê? Covid-19. E dando dinheiro a todo mundo. Vocês agora estão ouvindo a verdade? Ou estão ainda cegos? Vamos lá. Porque agora nós não vamos chorar por a gente, não. Vamos chorar por essas crianças, se a gente não fizer um modo de trabalhar e de conseguir alguma coisa. Porque verão dias em que se dirá bem-aventurado as estéreas. Olha, bem-aventurado o quê? As estéreas. Que é estéreas? Mulher que não tem menino. Que não gerar nem amamentará. Nesse dia dirão: após montes cairá em cima de nós, e as colinas cubam-nos, porque se isto é feito com a maneira verde, o que será de madeira seca. Gente, o problema da gente aqui, de vocês e de mim, não vou dizer só vocês, eu também. A gente não quer ouvir o que vai acontecer para frente. Está ouvindo o que está acontecendo hoje. E ouvindo conversa com gente que não tem noção de quê? Professor Carlinhos. Nada, né? Você também entrou nessa. E aí? Cadê as escolas? Cadê o dinheiro para as escolas, para a educação? Cadê o dinheiro para a saúde? Acabou. E também era levado outros 2 com manifestadores para serem executados por Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os manifestadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Que era que Jesus dizia a eles? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte, e o povo estava ali e observava tudo também. As autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salva a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Foi o que disseram lá em Santo Sé, que nós salvamos muita gente e não salvamos a nossa filha. Olha aqui a resposta. Está vendo, pai?
Você tem que entender a Bíblia. Ela lhe dá a resposta. Igualmente, os soldados zombavam dele e aproximavam-se, trazendo-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. E assim de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. O que era que estava escrito? Este é o rei de quem? Dos judeus. Depois ele está pagando um preço caro aí, como fizeram com Jesus. O dos tal malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, outros malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos temei a Deus, estando sob igual sentença. E a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembrando-se de mim: quando você viver no reino, olha, Jesus lembrou-se de mim. Jesus lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Porque ele soube ser humilde e pedir a Jesus. E ele atendeu. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz. Quer dizer, aquele véu que eles usam aí nas igrejas está errado. 3 vezes passa falando do véu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Está vendo aí? E não é o Espírito Santo. Jesus não tinha o Espírito Santo sobre ele. O Espírito comum. Dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Toda a multidão reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se bastante, batendo-se no peito, entristecendo-se todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Você vê que a bandidagem estava dentro da Bíblia, estava dentro de Jesus. É por isso que hoje eles são do jeito que são. Olha quando ele diz: a sepultura de Jesus. E eis que havia um homem chamado José, membro de Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha cortado com o plano e ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus,
e esperava o reino de Deus. E ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Tirando da cruz, envolveu em um lençol de linho e despostou em um túmulo aberto, nunca numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Ainda era dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo quando o corpo foi colocado. Ali então se retiraram para preparar óleo aromático e perfume. Vamos estar em quem? Em Jesus. Então, gente de Deus, está aqui a palavra pregada para vocês. Ninguém aqui dentro da igreja está saindo sem saber das coisas. Não aprende porque é safado, sem vergonha, não quer nada caminho. Estou mentindo, vocês que estão me ouvindo do outro lado? Estou mentindo? Estou, irmão Carlinhos? Estou. Quantos querem botar isso na cabeça e praticar? Quantos querem mudar a vida? Eu estou fazendo o trabalho. Mas quando a maioria que vem para aqui, quando chega dali do portão para lá, aquilo ali foi pregado aqui, é jogado no esgoto e caiu no fundo do rio, só vocês. Estou errado, compadre? Não. Estou dizendo porque o irmão passou comigo 3 anos, o irmão Manuel, quase 3 anos, e eu pregando para ele o Evangelho. Um dia eu perguntei, irmão Manuel, o senhor sabe de alguma coisa do Evangelho? Não sei nada. E aí? Eu mesmo sei. No sábado descansaram, sim, quando o mandamento. Guardaram o quê? O mandamento. A ressurreição de Jesus. Capítulo 24. Mas nos primeiros dias da semana, o alto, madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleo aromático que havia preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não adianta querer fazer fortuna na terra e perder a alma para Deus, o espírito para Satanás. Aconteceu que, perplexo a respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, estando eles com muito medo. Debaixo os olharam para o chão e eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele não acreditava em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam, compadre, que Jesus ia ressuscitar. Está ouvindo, meu povo? É como hoje, quem vai acreditar? Quem vai acreditar num besta como eu? Vai? Não vai, a verdade é essa. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscitar no 3º dia. Está aqui Deus falando a vocês. Não é eu, é a palavra. Compreendo o que eu estou dizendo. Para depois não estar dizendo. Ele está dizendo que é quem? Que é Deus. Então eles se lembraram das palavras de Jesus e voltaram do túmulo e anunciaram todas estas coisas
aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com ele. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras parecia um delírio. Quer estar vendo aí? Eles não acreditavam. Para eles parecia o quê? Delírio. Eles não acreditaram. Não que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, abaixou-se e viu somente o lençol de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então, gente, a gente está cansado de pregar, porque pregar uma Bíblia toda não é moleza, nem um dia, nem 2 dias. Estou terminando, graças a Deus, mas é pegado. Aos discípulos no caminho de Anús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estando indo para uma aldeia chamada Anús, que ficava a 2 quilômetros de Jerusalém. E ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava, discutiam. O próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles, porém os olhos deles estavam com que impedidos de reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópis, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquele que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principados sacerdotes, anciões, autoridades, entregaram para ser contaminado a morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de um anjo, os quais afirmou que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram o túmulo e ficaram exaltados do que as mulheres tinham, mas não viam. Então, quer dizer, a mulher tinha mais força do que quê? Do que os homens. Os homens estavam ali, mas não acreditaram. Então, ele disse: como vocês são insensatos, demora para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer na sua glória? Isso era Jesus falando, viu, com eles. E começando por Moisés
e todos os profetas, explicar-lhe o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Começou de onde? De Moisés, aquela história que eu converso, né? Que eu falo. Moisés. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, eles fez mansão de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando o fim. Entrando para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e ele reconheceu Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: na verdade, que o coração nos arde no peito quando ele nos fala pelo caminho, quando nós explicava as Escrituras. Explicava o quê? As Escrituras. O que é que eu estou fazendo aqui? Me responde, cara. Tem mais dúvida, compadre? Quer ir o que quiser. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simeão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falava a eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: que paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados, com medo, pensando que, terminando o livro de Lucas, e estava vendo um espírito, provando novamente o que eu estou falando na verdade. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Veja as minhas mãos, os meus pés, que eu sou em mesmo. Toque em mim e veja que é a verdade, porque um espírito não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Próprio Jesus confirma o Espírito. Está vendo, Padre? Está vendo, meu povo? Próprio Jesus confirma o quê? O Espírito. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria como estava admirado Jesus, e lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença dele. E seguindo, Jesus disse: são estas palavras que eu lhe falei. Estamos ainda com vocês. E era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés e nas profecias de Salmos. Na lei de quem? Moisés. Então lhe abriu entendimento para compreender as Escrituras.
para compreender o quê? As Escrituras. E disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações. Como o caso de Jerusalém, vocês são testemunha destas coisas. És que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permanecer, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Revestido de quê? Do batismo do Espírito Santo. Terminando. A sessão de Jesus. Então Jesus levou para fora até Betânia, erguendo-se as mãos e os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia ser retirado deles, sendo elevado para o céu. Então ele, adorando-lhe e voltando para Jerusalém, cheio de alegria, e estava sempre no templo e louvando a Deus. Terminamos o livro de Lucas. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos entrar no Evangelho segundo João. Aí é bonito. É muito bonito esse Evangelho. Então, gente de Deus, eu tenho o prazer de pregar para vocês e eu dizer a vocês a verdade. Não estou mentindo, não estou me engrandecendo, não estou falando mentira, estou falando a verdade. Quando João diz assim, a embarcação do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo está com Deus. E o verbo era quem? Deus. Nessa manhã, essa pregação. Que Deus abençoe vocês e ilumine vocês. Que leve vocês para a casa de vocês, cheia de unção, de poder e de grandeza. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. É pregar a palavra. Eu não aguento, eu solto cada um aqui que você fica troncho. Mas eu solto dentro da Bíblia. Eu provo dentro da Bíblia o que vocês estão passando e o que vocês vão passar. É como as igrejas, irmão. Elas vão tudo. Eu vi um pastor dizer aqui, é uma verdade, que as igrejas brasileiras não vão ser rebatadas, não vão ser levadas. Por quê? Simplesmente por uma coisa, porque ele não obedece à lei de Deus. É a lei do homem. E a lei de Deus, eles esqueceram. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas. Não deixe cair em tentação, mas livra do mal. E teu é o rei, é o poder, é a honra, e agora, para sempre. Amém. Diga a Deus. Quem trouxe alguma oferta, qualquer coisa, coloca. Se não trouxe, também tem